Pessoal, boa noite para todos aí. Vamos começar a nossa aula aqui de hidráulica e hidrometria. Nossa penúltima aula, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui à unidade. Deixa eu só explicar o que nós vamos fazer hoje. É a unidade 4, seção 2, que nós falamos dos medidores, ok? Alguns medidores. Vamos dar continuidade aqui para finalizar essa sessão, unidade 4, deixa eu pegar a caneta aqui, unidade 4, né? Sessão 2. E aí, pessoal, vamos começar, conforme nós estamos fazendo as aulas anteriores, para a gente adiantar para a nossa próxima aula, ter um tempinho para fazer o Kahoot, vamos começar a unidade 4, sessão 3, ok? Então, olha bem, vamos terminar essa sessão aqui, vamos fazer 2 exercícios, ok? 2 exercícios teóricos e 2 exercícios de cálculos, ok? Nós vamos fazer aqui hoje, e a gente começa a outra sessão, né, no nosso horário de aula aí, e aí a gente finaliza para a próxima aula. Presta atenção, nossa aula, lembrando, hein? Nós vamos finalizar a unidade 4, sessão 3, nós vamos fazer os exercícios da lista do trabalho que vocês me entregaram ou tem que entregar hoje, ok? Não entregou ainda, hoje até às 23 horas e 59 minutos eu estou recebendo, ok? Amanhã eu recebo também, mas com outra nota, ok? Então, os que me enviaram eu já recebido. Okay? Então, verifica depois a caixa de e-mail de vocês aí, já deve ter minha resposta já, beleza? Então, nós vamos corrigir o exercício na próxima aula e vamos fazer o desafio Kahoot, que eu vou falar um pouquinho mais no final da aula de hoje. A gente fala, eu já comentei na última aula, mas vou reforçar hoje de novo, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa disciplina de hidráulica e hidrometria. Então, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre medidor magnético. Okay? Nós falamos sobre alguns medidores, agora vamos entrar no medidor magnético. Então, esse medidor magnético, pessoal, ele tem o quê? O nome já fala tudo, né? Magnético vai envolver já a parte de indução, ok? Tensão, indução. Então, ele tem a lei de Faraday, né? Vocês estudaram isso lá em física, né? Se não me engano, eletromagnetismo, alguma coisa assim. Então, a lei de Faraday, que é o princípio básico de quê? A velocidade na qual o determinado condutor, né, ele se move é proporcional, essa velocidade, à tensão induzida por este movimento reto através de quê? O famoso campo magnético. Né? Então, por isso que o medidor magnético envolve essa parte aí de magnetismo, do campo magnético. E eles podem ser aplicados, né, nos diversos fluidos, tendo uma única condição, o quê? A existência de condutividade mínima, que é variável para cada modelo, né, de equipamento a ser utilizado. Então, vou mostrar para vocês aqui uma foto. É isso aqui, pessoal. Né? Olha aqui, uma foto como se fosse um 3D, não um 3D, assim, um raio-x, né? Onde mostra aqui os fluidos, né? Substâncias do fluidos aqui passando. E aqui eu tenho um aparelho, que é o medidor magnético. Através do campo magnético aqui, envolve aqui, ele começa a fazer a leitura, a verificação. Okay? Então, basicamente funciona dessa forma. E ele fala o seguinte, olha lá, pode confirmar, pode afirmar que o medidor magnético, eletromagnético, né? Envolve campo magnético, gera por meio de ímãs ou bobinas situadas em ângulo reto com fluxo, né? Vocês acabaram de ver aqui, ó, ângulo reto, né? Ele está aqui, ó. Ele é instalado aqui, ó, e o fluido está passando por aqui, ó. Beleza? Campo magnético na seção da tubulação, causando o quê? Causa uma separação das partículas do líquido por carga elétrica, né? Mensurada por quê? Por 2 eletrodos. Opa, minha caneta falhou aqui. Vamos pegar de novo aqui. Por 2 eletrodos, tá aqui. Opa, 2 eletrodos dispostos onde? Nas regiões opostas dessa mesma seção. Então, basicamente funciona, pessoal. É o quê? É um campo magnético, né? Você passa ali, o fluido está passando ali, eu tenho um equipamento ali instalado ali na parte vertical, né? Ângulo reto ali, né? E aí ele começa um fluxo que está passando ali, o líquido que está passando ali, ele gera esse campo magnético e aí é feito a medição através desse aparelho do medidor magnético. O que mais?
Esses medidores são muito utilizados na indústria. Por quê? Olha, por que utiliza muito a indústria? Porque possibilitam as medidas precisas, ok? Umas precisas mais corretas, precisas. Não causam, que vantagem, perda de carga no escoamento. Então, isso é uma super vantagem, ela não causa perda. E evita possíveis contaminações, ok? Além de que não haver restrições quanto aos líquidos corrosivos ou tóxicos, ou seja, pode passar ali um líquido corrosivo, pode passar ali um líquido tóxico, que não tem problema nenhum. Ele serve, esse aparelho medidor, para fazer a medição, ok? Então, tem as vantagens dele. Só que tem desvantagem, né, pessoal? Porque por ele ter essa medição, essa precisão, né? O aparelho com precisão, não causa perda de carga, é mais caro. Ou seja, é um equipamento mais oneroso para você fazer a instalação. Por isso ele é utilizado em indústria, onde que precisa de obter, né, medições melhores ali, medições mais precisas, ok? Mais assim, próximas do valor correto. Tem mais informações? Consegue ver aqui, através desse vídeo aqui, que ele fala aqui como é o funcionamento do medidor eletromagnético, ok? Então ele fala aqui, né, ele comenta aqui na formação do campo magnético pelas bobinas e mensuração aqui das tensões pelos eletrodos situado perpendicularmente às bobinas. Então é um vídeo aqui até 5 anos atrás, né, que mostra como é que funciona, né, como é que funciona esse medidor magnético, né, como um dos equipamentos utilizados aí para medição, ok? Medidores aí de hidráulica. O que mais? Hidrometria, né? No caso hidráulica, a gente estudando na parte de hidrometria. Vamos lá, outro aparelho utilizado aí é o fluxômetro, ok? Então, o que é esse fluxômetro, pessoal? Então, esse modelo de medidor, ele é geralmente empregado o quê? Em medições de vazões gasosas. Então, já tem uma restrição aqui, ok? Vazões gasosas, ok? Então, você não vai utilizar aí, por exemplo, saindo um líquido aí, mas em gases mesmo. Então, o exemplo mais comum que se acostuma ver esse equipamento com fluxômetro é o que? É na saída de cilindros de gás comprimido, ok? Vou mostrar daqui a pouco uma foto para vocês vão ver. Então, na saída ali do gás, né, de um cilindro de gás comprimido, se utiliza muito esse fluxômetro. Ele faz a medição da vazão gasosa. Então, olha lá, de funcionamento bastante semelhante, temos o rotâmetro, né? Rotâmetro, a palavra rotâmetro que é correto aí. Ele fala assim, que assim como o nosso fluxômetro é um medidor de área variável ou de flutuador. Então, vou mostrar para vocês a figura aqui. Acho que fica um pouquinho mais visível. É isso aqui, pessoal. Você já deve ter observado, no hospital mesmo tem isso aí. Nas saídas ali, onde o pessoal usa, porque, por exemplo, está precisando de uma respiração artificial, né? Aí tem que tirar ali a máscara, tudo, de ar comprimido, tudo. Se você ver, na saída tem esse equipamento aqui, ok? Onde que ele é um fluxômetro e faz uma medição aqui, okay, das saídas gasosas aqui, por exemplo, do ar comprimido, ok? Vamos lá. O princípio de funcionamento desses dois medidores, né, do rotâmetro e do fluxômetro, é a sustentação de um corpo móvel, né? Ele é o quê? É basicamente isso aqui, pessoal. O corpo móvel que fala assim, só uma bolinha aqui dentro, né? Cadê minha caneta? Minha caneta desaparece, não sei porquê. Mas peraí, deixa eu pegar. É como se fosse um corpo móvel aqui dentro. Vamos falar assim, uma válvula com uma bolinha aqui, ó, onde que você vai aumentando aqui, isso vai subindo, ok? Então ele vai variando ali. Então ele fala lá, vamos lá. Então ele é o corpo móvel presente na parte interna do equipamento pelo fluxo do fluido aplicado. Então esse equipamento fornece leituras diretas, né? Você consegue ver ali, ó, ali tem a marcação das leituras ali, ou seja, lá na parte deles é transparente e ela é graduada. Então eu consigo fazer uma leitura, né, com base na altura no qual o corpo, aquela bolinha ali, aquela esfera, alguma coisa ali, ela é flutuante. Então, quando ela estabilizar, por exemplo, você abrir um pouquinho a esfera ou esse corpo flutuante, ele sobe, aí ele para, ele estabiliza. Quando você parar ali, ó, ele chega, você consegue fazer a leitura, né? Faz uma leitura ali através daquela graduação ali. Aí aumenta mais um pouquinho, ele sobe novamente, ok?
Então, aí ele fala aqui, ó, essa estabilização ocorre por onde? Pelo equilíbrio entre a força do peso e o arraste promovido pelo movimento do líquido, né? Do líquido, no caso ali do gás, né? Que está levantando ali aquele corpo flutuante ali, beleza? Então, basicamente, funciona dessa forma. O que mais? Por esse, né, princípio de funcionamento, esses medidores devem ser instalados na vertical. Vocês já viram lá, né? Como é que ele é? Está instalado lá, ó. Aqui está aqui a válvula, aqui talvez uma saída, né? Então, beleza, vocês já viram aqui graduado. Então, ele é instalado na vertical. Você não vai colocar ele ali, né, pessoal, na horizontal, é na vertical, né? Com fluxo de fluido no sentido ascendente, né? Para que possa ali o corpo flutuante subir, elevar. Outras desvantagens, agora vamos lá, desvantagens desse medidor são o quê? São o fato de serem calibrados para determinado fluido. O que é isso, né? Ele ali, né, naquele exemplo que nós mostramos na foto ali, ele está sendo utilizado, por exemplo, um ar comprimido. Aí vocês vão usar, por exemplo, outro tipo de gás, outro tipo de, né, de elemento ali. Aí vocês têm que calibrar este equipamento, este aparelho, para esse fluido, para esse gás. Okay? Então, ele fala, ó, não podemos ser utilizados para outros que não aquele na qual foi dimensionado. Okay? Então, é importante isso. Não vai pegar esse aparelho, desconectar ele lá, o gás comprimido, e colocar ele, por exemplo, vou colocar agora para medir a vazão ali de gás nitrogênio. Não, pessoal, não nitrogênio. Ou vou pegar do oxigênio, ou do tipo de gás. Não é assim. Então tem que ser, ele é dimensionado e ele é calibrado para tal fluido ou tal gás que você for utilizar. Okay? Então, outra desvantagem lá. Em geral, são também limitados a pequenas vazões, né? Porque aquela válvula ali, você gira ela e sai uma certa quantidade. Não é você girar a válvula várias vezes, ele subindo. São pequenas quantidades. Então, vocês veem mesmo pela foto ali, ó. Olha aqui atrás. Ele é bem restrito. Só até aqui, ó. Ele vai chegar. Então, aí, essa válvula aqui, você não vai conseguir mais, né? Gerar mais essa vazão, aumentar mais essa vazão, né? Ele tem uma limitação de pequena ali, vazão, né? Na saída do ar. Apesar de serem mais utilizados em equipamentos médicos, né? No caso ali, eu comentei com vocês um exemplo de hospital, que se utiliza muito. Há modelos com aplicações hidráulicas aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um modelo que é utilizado em aplicações hidráulicas, diferentes aqui lá. É bem parecido, só que é um pouquinho diferente, né? Você está vendo ali que tem uma água. Aqui, ó, nós temos aqui o equipamento flutuante, onde ele sobe, né? Ele vai flutuar ali e você consegue fazer a leitura do equipamento, ok? O que mais? Agora, hidrômetro. Então, chegamos aonde vocês conhecem, né? O hidrômetro é o que vocês conhecem, que a Copasa utiliza aí, né? Utiliza aí na casa de vocês, né? Na entrada lá da concessionária, lá, por exemplo, no nosso caso, a Copasa, ela faz a medição, né? Ela vai medir ali o consumo, né? Por exemplo, de água que você está utilizando na residência de vocês. Okay? Então, ela tem ali um medidor. Esse medidor ali é um hidrômetro. Okay? Então, ele fala ali, ó, assim como o fluxômetro, o hidrômetro é um equipamento de medida de vazão linear. Espera aí que minha caneta sempre falha aqui. Vamos lá. Equipamento de medida de vazão linear. O que significa isso, né? Que o parâmetro de saída é diretamente proporcional à vazão, né? Então, o que está saindo ali, pessoal, o que está entrando na casa de vocês, está sendo medido. Né? Não está nem para mais, nem para menos ali, não. Você não vai, claro, fazer gato, né? Aí é crime. Você querer mudar ali, forçar o aparelho para que ele não faça a medição correta. Mas ali ele passou, ele começa a girar. Né? A força ali, né? O sentido que passa o líquido ali começa a ficar girando ali, né? Então, se vocês observar, levanta a tampinha aí, vocês vão começar a observar. E aí ele começa a rodar o relógio ali. Né? Aí é o consumo que está sendo gerado. Hoje tem até digital, né? Eu já vi esses hidrômetros que são utilizados mais novos, digitais. Mas os antigos é aquele ainda numérico ainda, né? Que ele vai lá de 0 a 9, aí de 0 a 9, chega um 0 de novo, o 1 já vai passando, depois 0 a 9, depois vai para 2. Então ali você
faz, né? O consumo, quantos metros cúbicos você está gastando ali na sua residência, ok? O que mais que ele fala aqui, ó? Então, ele proporciona uma vazão, diferente dos medidores de restrição de seção, os quais né, têm a variação de pressão como saída, ou que não tem relação linear com a vazão. Então, isso é um texto, né, uma frase aí, do professor Fox aí, ele fala sobre o conceito aí, basicamente, do hidrômetro, que é a nossa função do hidrômetro. Então tá aí, olha bem, isso vocês conhecem, né, pessoal? Vocês já devem ter visto. Quem não viu, nossa senhora, você já deve ter visto, porque está a entrada da casa de vocês lá. Okay? Vocês têm esse aparelho lá, né, esse equipamento lá instalado lá, né, onde aqui nós temos, por exemplo, vamos imaginar, cadê minha caneta? A entrada, né, por exemplo, ó, aqui a entrada do fluido, né, tá entrando aqui, ele passa por aqui, aqui, na hora que ele passou aqui, tem um equipamento aqui dentro, vou mostrar para vocês, tipo uma engrenagem, e aqui ele vai girando aqui, e no final, pessoal, a gente consegue na Copasa, né, a concessionária, ela abre isso aqui, a tampinha, e vê o consumo de vocês aqui realizado, ok? Então, isso é importante, vocês conhecerem isso aí na entrada, né, da casa de vocês aí. O que mais? Tecnicamente incluso na categoria de medidores de turbina, vou mostrar por quê. O hidrômetro é composto de diversas partes. Vamos lá para vocês. Olha as partes que ele é, pessoal. Primeiro tem a turbina. O que é a turbina? Ela é movida pelo fluxo de água atravessar o aparelho. Então, ao atravessar o aparelho ali, ó, da hora que você está atravessando aqui, pessoal, aqui dentro, ele tem uma turbina. E essa turbina começa a girar. Então, a força da água aqui, passando por aqui, gira essa turbina aqui. Então, isso eu estou falando lá de dentro mesmo, da parte ali do hidrômetro. Engrenagens, ela é localizada acima da turbina. Então, em cima da turbina tem um sistema de engrenagem. Né? Aí as pessoas vão falar, agora assim, agora eu vou abrir isso aí, vou mudar tudo, mexer tudo. Não vai fazer isso de jeito nenhum, né? E tem a parte registradora, que é a parte de cima, né? É a parte visual. Vocês não vê, que quase não vê, ó, o sistema de engrenagem, a turbina, porque está dentro do equipamento aqui em si. Vocês conseguem visualizar assim mais claramente, é isso aqui, ó. É a parte registradora, onde que está mostrando os valores de consumo, né? Então tá aqui, ó. Visualizado o registro da vazão, né? O consumo que vocês estão tendo aí na residência de vocês. Então, ó, a hidrômetro com diversas capacidades de medida, sendo comumente utilizado pelas concessionárias, no caso nosso aqui a Copasa, né, para o controle do volume utilizado por seus consumidores, vocês, nas residências, comércios e indústrias. Então, aí é os hidrômetros. Aí, vamos imaginar que é uma indústria, né? Imagina, vai ver lá no início lá da entrada dessa água nessa indústria, o tamanho desse hidrômetro. Deve ser grande, não vai ser do mesmo tamanho da sua casa. Né, pessoal? Porque aí, a sua casa aí pode ter consumo de 10, talvez vindo entre 20, 10 a 20 metros cúbicos. Agora, em uma indústria. Nossa senhora, a indústria pode ser 200 metros cúbicos, 150, 200 metros cúbicos de consumo. Então, tem que ter um hidrômetro de maior capacidade, de maior porte, né? Então, ó, além das vazões máximas admitidas, outro fator que deve levar em consideração o quê? É a especificação para aplicações em água fria ou quente. Por que isso, pessoal? Devido ao material que você vai empregar, né? Porque, por exemplo, você pode colocar um material lá onde vai estar passando água quente e ele não tem tanta resistência, né? Então, vocês vão ter que usar, por exemplo, Alessandro, mas ali vai passar água quente e vai passar água fria também. Tá bom? Ah, não, ali é só água fria. Beleza, vai ter um equipamento específico. Para que você vai ter que colocar, então, um equipamento de água quente? Né? Por exemplo, vamos imaginar que vocês vão colocar um hidrômetro, esse equipamento precisa chegar nele, obrigatoriamente, é água quente. Né? Vamos imaginar água de 120 graus, né? 100 graus, por exemplo. Vamos imaginar aí. Essa água. Então, ele vai passar pelo hidrômetro primeiro para você fazer a medição. Né, a medição ali da vazão, ali do consumo. Então, ele tem que resistir. As peças dele interna, praticamente, né, a carcaça dele ali, resistir a essa temperatura no líquido. Não pode dar problema interno do equipamento e aí começar a ter problemas de medição, né, problemas de valores ali de medição. Então, a principal vantagem do hidrômetro é o quê? É o fato de ele registrar o volume total de forma bastante simples.
independentemente de quê? Do espaço do tempo corrido. Ou seja, você está lá, tá medindo. Você vai embora. Vai embora não, você viaja. Né? Aí você vai e fecha todas as torneiras, né? Não vai ter nenhuma saída de água da sua residência. Nem vaso sanitário, não tem ninguém na casa. Então, pessoal, na hora que você sair de lá e medir o seu hidrômetro, quando você voltar é a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai registrar de forma proporcional. Ou seja, o que você gastou internamente na sua residência é o que ele vai estar medindo lá. Né? Então ele fala assim, isso descarta a necessidade de leituras frequentes do equipamento. Claro que não, para quê? Para que todo dia você vai ter que ir lá ficar medindo? Não precisa. Você pode, por exemplo, fazer um controle, né, do seu gasto. Por exemplo, Alessandro, o controle da minha casa é toda quinzena, todo dia 15. De 15 em 15 dias eu faço a leitura. Então, dia 15 você vai lá e faz a leitura, dia 30 você faz outra leitura, ou dia 15 do próximo mês outra leitura. Aí você vai começar a ver quanto você está gastando por quinzena. Alessandro, ó, a cada 15 dias eu estou vendo a leitura inicial e a leitura final. Resta a final menos a inicial, você tem o consumo. Aí você fala, eu estou gastando tanto por 15 dias. É muito fácil, muito simples fazer a leitura no hidrômetro, ok? Então, pessoal, tá ali. Esse link também mostra para vocês aqui, né? Como é que é o funcionamento do hidrômetro utilizado na casa de vocês. Então, vocês pesquise, vai lá, dá uma olhada, levanta, verifica como é que é o seu, se o seu já é aquele aparelho novo digital, ou se é aquele ainda da forma ainda de leitura, ainda, vamos falar analógico, né? A parte lá de números, né? Que aparece lá, ok? Então, aqui nesse vídeo também, aparece para vocês o corte, né? Que é que ele passa ali, mostra o corte sendo feito e as peças, as partes que compõem. Ele mostra bem didaticamente ali como é feito, como é o componente, como são os componentes de um hidrômetro, ok? O hidrômetro que é utilizado aí, por exemplo, na casa de vocês, ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer um resumo aqui. E aí, depois do resumo, a gente já começa a fazer exercício aqui, que é sobre a parte dessa parte aí, de medidores com a unidade 4, seção 2, ok? Então, vamos lá. Os medidores de vazão, importante é o resumo completo da aula aí, incluindo o que a gente comentou, né? Comentou aí na aula passada. Então, nós falamos aí dos medidores de vazão, são empregados de escoamentos forçados, né? Basicamente, não estou falando de escoamento livre, não é em canal, é de escoamento forçado, através de uma tubulação, por exemplo. São de grande importância para o controle de vazão e volume. Então, alguns que nós comentamos foram o quê? Na aula passada, por exemplo, o Venturi, né? Medidor Venturi. Então, o tubo de Venturi, né? Então, é um medidor de vazão com restrição de seção, né? Ele tem uma restrição de seção, para a qual tem uma relação de quê? De variação de pressão e do aumento de velocidade, né? Então, são bases ali para calcular a vazão. Então, ele fala o seguinte, para esse cálculo não há fórmula determinada, o que você tem que usar? A equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Só isso. Eu vou fazer um exercício daqui a pouco de cálculo sobre isso mesmo, que nós já fizemos. Então, vamos fazer novamente. Usa-se somente a equação de Bernoulli e continuidade, ok? Para utilizar o aparelho, o medidor Venturi. Vamos lá. O diafragma também é muito fácil a fórmula. Nós mostramos a fórmula para vocês na aula passada. Então, conforme nós mostramos de Venturi, os cálculos do medidor diafragma vai ser diretamente com o quê? Na variação de pressão e velocidade, ok? Ok, aí agora tem uma desvantagem, que ele apresenta maior perda de carga do que o Venturi, tá bom? Então ele apresenta uma maior perda de carga. Então por quê? Porque trata-se de uma placa com orifício instalada perpendicularmente ao fluxo de escoamento. E a fórmula para calcular a vazão é bem simples, é o que? O K, que nós damos para vocês, ou você busca aí de fabricantes, ok? O A, né, a área, vou mostrar para vocês o cálculo daqui a pouco, raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, diferença da pressão, ok? Pressão, como é que é calcular a pressão na entrada e na saída, dividido por gama, né? O gama ali, por exemplo, do fluido. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para a gente praticar isso também, do cálculo de vazão de diafragma. Medidor magnético, nós começamos a aula de hoje falando sobre ele, né?
Nós falamos que ele precisa ter uma formação de campo magnético, né? Vai provocar o que? Uma geração de tensão no líquido, que vai separar suas partículas, né? De diferentes cargas elétricas. E a principal vantagem do medidor magnético é o quê? Perda de carga nula. Então, a nossa perda de carga, zero. Você não vai ter perda de carga. Bom? Flutuador não, fluxômetro, né? É o flutuador que vai utilizar nele. Fluxômetro. Então, ele é um medidor vertical, não esqueça disso, né? Ele é sempre vertical, não vai ser na horizontal. Ele é transparente, ele tem ali umas medidas graduadas, né? Os valores ali que você consegue fazer essa medida. Ele tem uma parte móvel dentro, que chama de flutuante, né? Por exemplo, esfera, por exemplo. Tudo isso aí é calculado, dimensionado, pessoal, esses equipamentos, essas partes. Então, o funcionamento dele é baseado em quê? No equilíbrio da força do peso, gerado pela parte flutuante, e força de arraste, causado pelo fluxo do fluido, ou seja, talvez do gás que eu vou estar utilizando ali. E é utilizado, tem que sempre lembrar disso aqui, ó, é utilizado para pequenas vazões, não para grandes vazões, tá bom? O fluxo. Qual que é o outro? Nós falamos o hidrômetro, né? Que nós utilizamos aqui agora, falamos agora o último medidor. Então, é um medidor de turbina, que além de medir a vazão, ele registra o quê? O volume acumulado, quanto você está gastando, né? Quanto você está gastando na sua residência. Ele é muito utilizado, por exemplo, a Copasa e outras concessionárias do Brasil, né? Para abastecimento de água tratada. E esses 5 medidores aí podem ser considerados os mais populares. Tem outros, pessoal, mas os mais populares é esse aí, ok? Vocês têm que, pelo menos, ter em mente aí, hidrômetro, fluxômetro, Venturi, ok? Diafragma. Então é importante vocês conhecerem esse medidor magnético também, claro. Então vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro exercício. São 2 exercícios teóricos, pessoal, que vocês vão ver que é o resumo da aula. Basicamente vai falar do resumo da aula. E depois 2 exercícios de cálculo, onde nós vamos assim calcular, praticar aquelas 2 fórmulas que eu mostrei para vocês, ok? Então vamos lá. Número 1. A determinação da vazão escoada por determinada tubulação é um fator de suma importância em ambientes industriais e domésticos, ok? Apesar de estarmos em contato com o hidrômetro residencial, os modelos de medidores não se resumem somente a eles, ou seja, não tem somente, né, os hidrômetros aí. Há diversos outros tipos, nós falamos aqui agora, sendo cada um deles mais adequado a uma situação, né? Você vai ver qual situação mais adequada. Por conta dessa variedade de modelos, a equipe de projeto que você integra como engenheiro, aí ó, está com problemas para determinar um medidor mais adequado para a tubulação de saída de uma ETA, Estação de Tratamento de Água. Né? Na saída da tubulação, qual o melhor medidor para você colocar ali na ETA? Durante a reunião semanal, você é indagado sobre as seguintes questões. Olha as perguntas que eles fazem para você. 2. Você implantaria um hidrômetro nessa situação? Por quê? Sim ou não e por quê? Qual seria o medidor mais adequado? Qual a sequência de medidores mais adequada ali e por quê? Aí nós vamos mostrar para vocês aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Então o hidrômetro, nós falamos com vocês, né? Que ele poderia, né? Ele é um dos medidores que eu comentei com vocês, né? Como o hidrômetro pode ser utilizado tanto em residência, em comércio, indústrias, né? Depende do porte, da capacidade dele ali. Então, ele pode ser sim, ele pode ser utilizado. Então, ele fala assim, além de verificar a existência de hidrômetro que operam sobre a faixa de vazão de água tratada, que será da ETA, deve-se realizar uma análise de custo frente a outras possibilidades. Você vai verificar outros fatores e analisar isso financeiramente, para ver se é viável ou não. Né? Então, olha bem, há outros métodos, já falando já, que poderiam ser utilizados. Vamos lá. Sendo que um sistema de sensores e computador poderia resultar o quê? Em um medidor de volume acumulado com pequena margem de erro, que a gente diz isso, tem um equipamento com pequena margem de erro. Então, o tubo de Venturi é importante não, é um dos equipamentos que poderiam utilizar.
Por quê, pessoal? Olha bem, o tubo de Venturi, ele é mais simplificado que o hidrômetro, ok? Ele tem menor custo de plantação, vocês viram, né, como é que ele é, um equipamento, não é um equipamento, mas o hidrômetro você vai ter que comprar da concessionária, a concessionária vem cá instalar para você. O tubo de vento você pode buscar, né, um equipamento desse no mercado e você fazer a instalação para fazer a medição dele. Então ele é mais simplificado que o hidrômetro, garante uma menor perda de carga que o hidrômetro e possivelmente é o menor custo. Eu posso garantir que eu já vi isso aí, menor custo de implantação. Okay? Outro sistema que vocês podem utilizar é o diafragma, né? Outro sistema que nós comentamos na aula de hoje. Então, a vantagem do diafragma seria o quê? Um menor custo de plantação. Esse sim, ele falou lá que tem um menor custo. Só que tem uma elevada perda de carga. Isso é uma desvantagem você usar o diafragma. Ele vai ter uma perda de carga. Será que isso é interessante para você? Tem uma elevada perda de carga na saída ali de uma tubulação de uma ETA? Temos que analisar. O medidor magnético, né, ele poderia ser utilizado, okay? Por quê? Porque a água é tratada, né? Eu falei com vocês, né? Eu falei com vocês ali que não é outro tipo de elemento. Então, como ele é tratada, ele tem lá o cloro e o fluoreto, né? Clorada e fluoretada. Então, atenderá o quê? O que a gente pede, que é a condutividade mínima necessária. Então, ele vai entender isso aqui. Então, ele é um equipamento que poderia ser utilizado. Agora, um dos pontos positivos do medidor é o quê? É o fato de não ter perda de carga, medidor magnético. Então, se ele não tem perda de carga, reduz o quê? No custo de operação. Não estou falando no custo de implantação, mas no custo de operação ele reduz, porque não pode ter, né? Ele não tem perda de carga. Então, ó, se ele tem um custo de operação menor, então ó, a energia de recalque já vai ser menor. Então, já me ajuda. Agora, ele confirma para vocês que o fluxômetro não é uma opção boa. Por quê, pessoal? Porque eu falei com vocês que o fluxômetro é para pequenas razões, né? E aí, uma ETA tem grandes razões. Então, descartou. Ele descarta o fluxômetro, que não é uma opção interessante para a gente, ok? Então, o que o autor aí fala para vocês da ordem, né? A ordem dele, assim, de melhor adequabilidade, ou seja, a utilização. Primeiro, ele falaria que poderia utilizar o medidor magnético. Segunda opção, o Venturi. Terceira opção, o diafragma. E, por último, o hidrômetro, né? Tem um custo maior ali em relação aos outros equipamentos. Né? E o que ele fala? A escolha do melhor estaria condicionado a outros fatores, e que não só perda de carga, não, hein? E o custo do aparelho, não. Mas sim, o custo de você implantar lá, instalar ele lá. Peraí, pessoal. Opa, agora sim. O custo de você implantar ele lá e de ter operação e manutenção. Então, a decisão final de bater o martelo e ver qual o melhor medidor a ser utilizado, vocês têm que verificar vários fatores envolvidos, ok? Não só ficar amarrado só em falar assim, não, é melhor o medidor magnético porque ele tem perda de carga zero, ok? E a implantação dele, e a operação dele, e a manutenção dele é mais barata? Coloque isso na ponta do lápis, ok? Ok, pessoal, o número 2 do exercício é do mesmo estilo do 1, um exercício teórico também. O que ele fala? Ó, condições adequadas a cada medidor. Então, ele fala, sabendo da importância da medição de vazão em escoamentos forçados, deve-se destacar que o atendimento das condições adequadas de cada um dos possíveis modelos de aparato é muito importante. Beleza. Assim, durante uma reunião da equipe de projetos da qual você faz parte, um dos engenheiros solicitou a você a descrição das funções ideais de alguns medidores, a fim de confeccionarem uma lista que facilitaria, né, a escolha do melhor deles. Qual seria o melhor? Segundo as características do ponto de instalação dos mesmos. Então, vamos lá.
Os medidores a serem incluídos na lista são os tubo de Venturi, ok? Então tá aqui, ó, tubo de Venturi, diafragma, medidor magnético, fluxômetro e hidrômetro. Quais? A pergunta é uma só. Quais devem ser os critérios que melhor se adequam a cada um dos modelos? Então, basicamente, cada um dos modelos vai ser as características de cada modelo, né? Aí você vai saber os critérios. Então, ó, o tubo de Venturi você já sabe, ó, o medidor não tem limitação de vazão, somente ser dimensionado para tal. Sobre as características da água também não há restrição nele, além de ter um custo de instalação elevado, mais pequena perda de carga, o que reduz seu custo operacional. Lembra de uma coisa, pessoal? Equipamentos com pequena perda de carga ou nula perda de carga, você consegue reduzir seu custo operacional. Okay? Já ajuda isso, vocês uma dica importante. Diafragma, assim como o tubo de Venturi, não é restrição de vazão ou característica da água, tem custo de implantação baixo, eu falei isso lá nas características do diafragma, porém elevada, e é isso que me acaba, ó, elevada a perda de carga, se elevada, eu aumento meu custo operacional. Então, é uma desvantagem, né, de você utilizar aí o diafragma. Medidor magnético, né? Ele fala, de forma geral, não tem limitação de vazão. As características físico-químicas da água devem proporcionar, né, determinadas condutividades, pelo menos mínimas, okay? Específica da configuração do nosso medidor. O custo de instalação é considerável, né? E envolve equipamentos eletrônicos, né? Que também chegam equipamentos ali, até fazer a medição dele ali, também você tem que ter algum computador, algo ali para fazer essa medição. Não há a vantagem, aí tem as vantagens, né? Não há perda de carga, o que proporciona a redução do custo operacional, apesar de utilizar energia elétrica. Mesmo utilizando energia elétrica, ele reduz no custo operacional esse equipamento, ok? E temos o fluxômetro, já falei com vocês, aí a grande desvantagem do fluxômetro, pessoal, é isso que eu falei com vocês, é que pequenas vazões, né? Grandes vazões aí não vai ser aplicado por ele. Então, tá aqui, ó, pequenas vazões, além de haver restrição quanto à elevada cor verdadeira e aparente. Trata de uma leitura direta, você ali, graduada, né? Você consegue fácil, então não tem dificuldade. Por referir ao equipamento simples, não tem um custo de implantação elevado. Um tubo, né, pessoal? Um tubo ali com um corpo flutuante, a válvula, tudo, e você gira a válvula e começa a fazer a leitura. Há considerável perda de carga, o que pode honorar custo de operação. Então, é um equipamento que a leitura vai gerando ali, mas vai gerando perda de carga. E essa perda de carga, eu falei com vocês, perda de carga onera custos operacionais, ou seja, aumenta os custos operacionais, ok? E por fim, o hidrômetro, falando de características dos hidrômetros, né? Apesar de não haver restrições técnicas, o equipamento é mais utilizado para pequenas vazões, mas também grandes vazões, como eu falei, também depende do porte do equipamento, né? Da capacidade dele. A presença de sólidos pode danificar a turbina, assim como reduzir sua vida útil. Ou seja, pessoal, se vem lá, imagina essa Copasa te fornece, né, a água com detritos, né, detritos ou sólidos assim bem vantajosos aí dentro dessa tubulação. Na hora que chegar a turbina ali, pode acontecer alguma danificação, ou seja, danificar, né? Pode acontecer algum problema ali e ali vai reduzir sua vida útil dele. Apesar que a água da Copasa já chega água suja, né? Mas a água não é suja, né? Chega muito cloro, por exemplo, eles fecham para manutenção e volta de novo. Então, aquela água toda branca, né? Mas se ela tem uns sólidos bastante, né? Que tem uma representação grande ali, ela vai danificar a turbina. Então, tem uma desvantagem aí. E, além disso, tem custo de implantação, né? É caro o equipamento que você faz, você tem que pedir a Copasa, a concessionária, para ele instalar, e perda de carga considerável. Então,
Ou seja, idômetro tem perda de carga considerável. Então, tem vantagens aí, ok? Perda de carga considerável onera, né, o custo operacional, correto? Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora fazer o exercício de cálculo, né? Fizemos 2 exercícios teóricos. Esse exercício de cálculo aqui é um exercício igual, né? Igual, como eu falava vocês, só muda os valores, né? A forma de resolver é igual ao exercício que nós resolvemos na última aula. Então, vamos resolver juntos aqui, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que é bem tranquilo, a aplicação de fórmula, ok? Então, vamos lá. Os medidores Venturi, esse exercício, pessoal, é um exercício de pós-aula. Eu estou resolvendo para vocês porque eu não coloquei ele no trabalho, né? Eu tirei ele do trabalho, porque se eu colocasse, aí eu prejudicaria vocês aí. Então, eu acho que eu tirei ele, eu acredito que ele não está no trabalho lá não, beleza? Mas vamos resolver, para vocês treinar para a prova também. Os medidores Venturi, ou os tubos de Venturi, são em geral fundidos e usinados com pequena tolerância às variações. O que, em precisão, então, os torna pesados, volumosos e caros, ok? A seção do difusor cônico, a jusante da garganta, além da seção reduzida, proporciona excelente recuperação de pressão, o que resulta em perda de carga total baixa, ok? Outra característica do medidor Venturi é ser autolimpante por ter um contorno interno muito liso. Então, a vantagem de ter esse contorno muito liso, ele é autolimpante. Há em determinada tubulação de água um tubo Venturi instalado. Agora ele fala, ó, sabe-se que sua extensão estrangulada tem área de 0,15 metros quadrados e a seção maior 0,25 metros quadrados. Então está te dando as informações, né, da área. Ligado a esse aparato há um manômetro diferencial, ou seja, esse manômetro vai apontar a diferença entre as duas pressões medidas. E essa diferença marcou o quê? 5.500 Pascal. Então, ele já marcou para vocês essa diferença aí. E um dado que a gente deu aí é que o gama é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, marque a alternativa que apresenta o valor da vazão escoada pela tubulação. Então, pessoal, é um exercício igual a que fizemos na aula anterior. Aplicação de fórmula de Bernoulli e da continuidade. Ok? Então, vamos lá? Vou mostrar para vocês. Ó. Então, vou mostrar para vocês a equação, né? A fórmula básica da equação nós temos aí. Isso é texto, eu não vou ficar lendo para vocês não. Então, vocês vão usar a fórmula de Bernoulli, ok? E essa equação bonitinha aqui, ó. Vazão é velocidade vezes área, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês a equação de Bernoulli aqui. Ok, pessoal. Se vazão é velocidade vezes área, né? Eu estou usando a equação da continuidade, onde que a vazão em 1 tem que ser igual a vazão em 2. Então, ó, V1, opa, minha caneta falhou de novo, peraí. V1, cadê? V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Só que nós temos que isolar, só nós vamos achar a velocidade, você não tem, você tem o V1 que é incógnita, o V2 que é incógnita, você vai isolar um, para você achar, né, o outro e depois só substituir. Então, eu vou fazer o seguinte, que eu fiz no exercício anterior, eu vou pegar V1, isolar ele e vou colocar V2 vezes A2 dividido por A1. Tá aqui, ó. Ok? Só eu fiz isso, isolei. A área de 1 foi dada. Opa, isso aqui é quadrado, né, pessoal? Desculpa aí, ó. Aqui é quadrado e quadrado. Ok? Então, a área de 1, 0,25, né, de metros quadrados, que é a seção maior, né, de Venturi, e depois a área de 2, 0,15 metros quadrados, que é a área estrangulada. Então, tá aí, já foi dado para vocês esses valores aí. Ok, continuando. Deixa ele passar aí a animação, não sei por que essa animação, mas tá bom, depois eu tenho que mudar isso. Então, a equação de Bernoulli deu bem claro para vocês que é essa aqui, ó, P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 gama Z2 mais, né, Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Nós falamos lá na equação de Bernoulli que a diferença, a altura isométrica, a altura altimétrica ali é igual para Z1 para Z2. Espera aí, pessoal, tem gente pedindo para entrar aqui.
Deixa eu autorizar, senão vai ficar sem assistir a aula. Então, a altura Z1 é igual à altura Z2. Então, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso cortar Z1 com Z2, ok? Cortei Z1 com Z2. O que é que eu vou fazer? Vou começar agora a brincar com a minha fórmula, isolar. Eu jogo pressão para um lado e velocidade para o outro. Então, ó, P1 sobre gama menos P2 sobre gama é igual ao quê? É igual V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. Tá bom? Só fez isso. Mudei, isolei pressão para um lado, velocidade para o outro. P1, tá aqui, ó. P1. Cadê? Opa, cadê minha caneta? Tá falhando. Vamos lá, de novo aqui na caneta. Vamos lá. Aqui, pessoal, esse P1 menos P2 gama, eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar a gama, né? Então vai ser o seguinte, ó, vai ser P1 menos P2, né? Dividido por gama. Mesma coisa, ó. Beleza? É igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Opa! Alessandro, você já deu o V1 lá atrás, você separou ele, né? Então, V1 vai ser V2 vezes A2 sobre A1 ao quadrado sobre 2 vezes G. A diferença de pressão foi medida no instrumento, no manômetro digital. Então, ele falou que P1 menos P2 mede 5.500. Está aqui, ó, 5.500. Dividido pelo gama, o gama aqui, ó, 10.000. Então, tá aqui, eu estou dividindo por 10.000. Beleza, continua aí. V2 ao quadrado, eu quero achar a velocidade 2. Então, eu não sei ainda. V2 ao quadrado sobre 2 vezes G. G é 9,8 a gravidade. Apesar de não ter dado aqui no enunciado, lembre-se, a gravidade que a gente está utilizando é 9,8. Menos V2 vezes, opa, a área de 2, 0,15, a área de 1, 0,25 ao quadrado. Sobre 2 vezes G, 2 vezes 9,8. Olha bem, pessoal, a fórmula que nós temos já chegou aqui, ó. Então, o que resumiu? Resumiu que eu vou calcular, mexer com ela aqui, arrumar ela melhor, para eu achar meu V2. É esse valor que eu quero achar. Quanto vale a velocidade de V2? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu passar a animação. Beleza, ó, olha bem, presta atenção. O valor lá de trás era 5.500 sobre 10.000, correto? Então, dá 0,55. Só dividir lá, 0,55. É igual V2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8, 19,6. Aquela divisão da área 2 pela área 1, tá? Deu 0,6 menos 0,6 de V2 ao quadrado, dividido por 19,6, que é 2 vezes G, 2 vezes 9,8. Opa, vamos brincar aqui mais ainda, ó. Esses dois são iguais, eu posso colocar eles junto, então passo eles multiplicando, ó, 0,55 vezes 19,6, tá aqui. Beleza? V2 ao quadrado, que é esse aqui, e 0,6 ao quadrado dá 0,36, 0,6 vezes 0,6, 0,36 vezes V2 ao quadrado. Então nós estamos aí. Vamos lá, vamos continuar. 0,55 vezes 19,6 dá isso aqui, ó, 10,78. 1, aqui é como se fosse 1 na frente aqui, ó. 1 V2 ao quadrado menos 0,36 V2 ao quadrado dá 0,64 V2 ao quadrado. Ok? Então, V2 ao quadrado é 10,78 dividido por 0,64. Então, V2 é a raiz quadrada de 16,94. Acabou. Achei V2, ó, 4,1 metros por segundo. Então, se eu achei, pessoal, a velocidade em 2, agora eu consigo achar a velocidade 1 e a vazão que me interessa. A vazão ali de início, ali, o Q1. Quanto vale ele? Quanto vale ele? Vamos lá. É só agora substituir na fórmula. Nós já temos todos os valores, ó. V1 é aquela fórmula do início que eu falei com vocês. Que nós fizemos lá. Separamos ela, isolamos ela. Você já tem V2? Tem. É 4,1, tá aqui. Você já tem a área 2? Tem 0,15. Você já tem a área 1? Tem 0,25. Fez esse cálculo? Olha quanto que deu. 2,46 metros por segundo. Opa, eu lembro dessa equação da continuidade. Q1 é V1 vezes A1. 2,46 vezes 0,25. Acabou. Olha o valor, quanto que deu. 0, peraí que tem gente querendo entrar aqui.
0,615 metros cúbicos por segundo. Aí, ó, alternativa correta, letra C, ok? Então, exercício bem tranquilo, pessoal. Exercício igual que nós fizemos na sala juntos. Na sala aí, né? Através do Teams aí. Fizemos juntos. Só que agora só muda os valores aí para vocês praticar a fórmula, tá bom? Então, depois refaçam, peguem esse exercício, refaçam ele, por favor, hein? Então, tá lá, resposta alternativa, letra C. Outro exercício, aí, aplicação de fórmula, né, do diafragma lá. Vamos lá, vamos fazer juntos. Pessoal, agora substituir valores, olha bem. A placa de orifício, ou diafragma, tem geometria simples, o que proporciona baixo custo e facilidade de instalação e ou reposição. A borda do orifício deve permanecer sempre limpa, não havendo incrustamento de sólidos ou matéria em suspensão. As principais desvantagens desse medidor são sua capacidade limitada e elevada perda de carga permanente. Então, esse texto completo foi tirado do livro do Fox, ok? Então, foi tirado de lá, por isso que faz referência aí. Sabendo que a fórmula para a determinação da vazão em medidores de diafragma é o quê? Olha bem, a fórmula é essa aqui, ó. Q é igual a K vezes área, raiz quadrada de 2 vezes gravidade, P1 menos P2 sobre gama. Tá bom? Determine a vazão, quero saber isso aqui, ó. Para as seguintes condições. Vamos lá? Primeiro, ó. É um diafragma de orifício de 10 centímetros de diâmetro. Olha bem, ele é 10 centímetros de diâmetro. Instalado em uma tubulação de diâmetros de 20 polegadas, de 50 centímetros. O que resulta, ele mostra para você ali um beta. Isso não precisa, pessoal, esse beta aí não vai precisar. Se vocês for utilizar lá para buscar o ábaco, a tabela lá, mas eu já dei para vocês a vantagem, o K, ó. Olha aqui, ó, te dei isso aqui, o K. Mas se fosse usar o beta, seria DI sobre D1, seria o quê? Seria 0,2, ok? Ou seja, você pegar ali, ó, o 10 centímetros dividido pelo 50 centímetros ali, 0,2. Mas a gente não vai usar isso aí, não. As pressões medidas antes e depois da placa, ou seja, antes da placa é 14.500 Pascal e depois da placa 2.500 Pascal. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa, cadê minha... Aqui, tá aqui, ó. Ok? E o meu gama, gama 9.800 Newton por metro cúbico. Já deu essa informação adicional. Calcula o quê? Pessoal, agora é só jogar na fórmula e substituir valores. Então, não tem como uma pessoa errar isso aqui. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui. O K, olha lá, K tá aqui, ó, foi dado, 0,6, então não tem erro. A área, é a área de quê? A área de um círculo. Aí lá, o orifício é de 10 centímetros de diâmetro, então a área de um círculo. Então, olha lá, π, né? πr ao quadrado, não é a área de um círculo? Então, é π vezes o diâmetro. Qual que é o diâmetro do orifício? 0,10, ou 10 centímetros. Vamos passar para metro. 0,10 dividido por 2, porque é diâmetro sobre 2, é o raio. Então, ao quadrado. Beleza? Fecha parênteses. Vezes a raiz. 2, beleza, você sabe. A gravidade, você sabe que é 9,8. Maravilha. A pressão é P1 menos P2, né? Então, a pressão sempre ali, ó. É entrada e saída lá, 14.500 menos 2.500, dividido pelo gama. Gama foi dado também aqui, ó. Olha o enunciado, 9.800. Então, pessoal, é um exercício super simples. Ok? Só aplicação de fórmula. Eu acho que um desse aí está bem parecido da prova lá. Então, o valor aqui deu 0, faça depois, da calculadora de vocês, 0,023 metro cúbico por segundo, né? Aqui nós já caímos direto na letra E, mas cuidado, se fosse a alternativa aqui em litros por segundo, vocês também sabem, é só multiplicar por 1000, né? Passar um metro cúbico para litros, multiplica por 1000, ou seja, 23 litros por segundo. Tá bom? Então,
Olha bem, pessoal, exercício, acho que terminou aqui, vamos ver que a alternativa é correta, terminou o exercício. Então, muito tranquilo aí, beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, como eu falei com vocês, vamos agora começar juntos aqui a unidade 4, são 3, não vai ser longo, ok? Vou fazer bem assim, para a gente distribuir bem para a nossa próxima aula. E aí, terminando essa aula da unidade 4, são 3, aonde que a gente for terminar, eu vou falar um pouquinho novamente sobre o desafio Kahoot na próxima aula, que vai ser no final da aula, depois a gente corrigir o trabalho, depois o desafio Kahoot, onde eu já falei que os 2 primeiros colocados nesse desafio vai ganhar uma questão bônus na prova. Ou seja, pode errar uma questão na prova e eu vou considerar correta. Tá bom? Então, a questão bônus é para incentivar o aluno a participar. Quem não quiser participar, não é obrigatório, não. Beleza? Então, vamos lá. Vamos mostrar para vocês agora o próximo slide. Espera aí só um minutinho, pessoal. Já volto com vocês aqui. Espera aí. Estou aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos agora aqui. Beleza. Olha aí, pessoal, se vocês me confirmam, só alguém, qualquer um de vocês, e se vocês já estão vendo o segundo slide aí, por favor. Só falar que sim. Ou não, né? Sim, pessoal, estão visualizando ou não? Sim. Beleza, obrigado aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, a unidade 403. Lembrando sempre os cronogramas que eu passo, isso aí estou passando toda a aula. Não tem como aluno falar assim, eu esqueci do trabalho, eu esqueci disso, não tem como. Só se ele não está vendo aula, não está nem assistindo as aulas gravadas. Aí sim, aí me preocupa mais ainda a situação desse aluno. Então, vamos lá. Hoje, dia 17, nós terminamos já, né, essa unidade 4, seção 2. E agora eu vou começar brevemente a aula de hidrometria aplicada, que é essa aqui, pessoal, hidrometria aplicada, que é a unidade 4, seção 3, tá bom? Próxima aula, vamos lá, próxima aula a gente termina a unidade 4, seção 3, faz a revisão da oficial, que é corrigir o trabalho de vocês, e faz o desafio Kahoot, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, ok? A nossa prova vai ser a primeira prova das oficiais, dia 1º/12, terça-feira. Que a prova de segunda passa para o dia 7, né? Eles foram prejudicados com os feriados que tiveram aí de finados e etc, ok? Então, a nossa primeira prova. Já falei das datas para vocês de segunda chamada, já falei das datas para vocês de exame final, ok? Exame final, espero não vê-los, exame final nessa disciplina, ok? Falei também com vocês das disciplinas interativas. Teve um problema aí, pessoal, no sistema aí de disciplina interativa e proficiência, né? O sistema, acho que até ontem estava instável, não estava conseguindo. Então, foi liberado já, está regular, os alunos já estão fazendo, alguns alunos já estão fazendo. Lembrando, hein? Proficiência, quem estiver fazendo, o prazo agora é até dia 20. Ok? Já foi prorrogado até dia 20. Então, hoje é dia 17, não é isso? Hoje é dia 17. Isso, 17. Então, vocês têm até dia 20, até as 23h59 do dia 20 para fazer a prova de proficiência. E da interativa, aí vocês têm mais prazo, porque é até 4 de dezembro. Então, vocês podem fazer tranquilo aí no fim de semana, tranquilo na casa de vocês aí, a prova interativa, ok? Que são as disciplinas interativas que vocês estão fazendo aí. Vamos lá, o trabalho, lembrando, hein? Quem não entregou, está assistindo a aula comigo aqui agora e não entregou o trabalho, é hoje, a data aqui, ó, 17 de novembro. Quem já entregou, eu já dei um ok, ok? Já dei um ok, falei assim, ok, recebido. Quem não entregou, ele sabe, né? Ele sabe que não entregou e está com dívida comigo aí. Amanhã, se entregar, eu vou receber, mas vai ter penalização, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos começar. Hidrometria aplicada, pessoal. Hidrometria aplicada. Olha que bonita a foto. Olha, tantos equipamentos. Isso que é bonito fazer num ensaio, né? Ensaio num laboratório onde você vê todos os equipamentos aqui de hidrometria. Aqui, ó.
Aqui os hidrômetros, tá vendo? Os manômetros, tudo onde você consegue fazer as leituras, correto? Fazer as leituras nos painéis e ver os resultados se realmente, como é que funciona isso na prática, ok? Então, vamos lá. A unidade 4 ali, nós estamos falando só de hidrometria, né? Até a unidade 3 nós falamos de hidráulica, falando de hidrometria. Então, o que é hidrometria? É uma área relacionada à medição de velocidade e vazão de escoamentos, né? A unidade 4, seção 1, falou de quê? De medidas de vazão de forma indireta, velocidade em escoamento forçado, ou seja, fechado, né? Tubulações. Destaquei também para vocês a importância do tema das unidades hidráulicas, que foi o quê, pessoal? Orifícios, bocais e vertedouros, né? São os métodos utilizados lá. Então, falamos isso aí também. Vamos lá, o que mais? A unidade 4, seção 2, falamos de alguns medidores de vazão aplicados nesses condutos de escoamento, nesse escoamento forçado, né? Vamos falar conduto, escoamento forçado, que são o tubo de Venturi, diafragma, medidor magnético, fluxômetro e hidrômetro, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos melhorar. Nós vamos agora falar o seguinte, olha aqui, nós estamos agora em contato, toda a água que utilizamos em nossa residência é encaminhada por tubulações sob pressão e quantificada por um hidrômetro ao adentrar na casa de vocês aí, ok? Então, a unidade 4, seção 3, o que ela vai abordar? Ela praticamente vai abordar o tema de hidrometria de forma mais esclarecida, ou mais objetiva. O quê? Nós vamos mostrar para vocês, né, de forma aplicada, os medidores, né, tratar dos medidores de velocidade, que são 3 medidores de velocidade, né? Nós temos o flutuador, nós temos o tubo de Pitot, ok? E o molinete. E adicional a isso, nós temos o medidor de vazão. Opa, cuidado com isso, hein? Medidor de velocidade são 3. E de vazão é a calha partial. Nós vamos falar na próxima aula. Não vou falar na aula de hoje, porque é um assunto um pouquinho mais ampliado, é a calha partial. Okay? Eu vou falar isso com vocês também. Então, ele é um medidor de vazão. Velocidade é só o flutuador, tubo de Pitot e molinete. Vamos lá. O que é um flutuador? Flutuador. Então, é um medidor, né? Esse medidor, ou uma técnica de medida de vazão, que ele fala o seguinte, que ele é considerada indireta por necessitar de alguns conhecimentos básicos de processo, porque ele é manual. Ele é manual o equipamento desse flutuador. Vou mostrar daqui a pouco uma foto para vocês. Trata-se do cálculo do tempo gasto para que o recipiente flutuador percorra determinada distância em um determinado canal. Então, é aquela forma da física, né? É a distância sobre o tempo. Aí você consegue achar a velocidade. Então, é basicamente isso. Você verificar o tempo gasto que esse flutuador vai percorrer a uma certa distância, né? Em um canal específico. Então, ele fala, o elemento flutuador utilizado como flutuador pode ser uma garrafa plástica. Então, não é um equipamento simples, não. Pode vocês mesmos fazer uma garrafa plástica sendo um elemento flutuador. Com uma quantidade de água que faça imergir a maior parte do seu corpo. Então, a maior parte vai ficar imergida e uma parte vai ficar fora, né? Mantendo uma velocidade de escoamento. Caso esteja vazia, pode haver o quê? Grande influência das correntes de ar, né? Aí vai alterar a velocidade do frasco. Então, por isso que você coloca uma quantidade de água dentro dela, né? Uma quantidade considerável, onde você vai conseguir que essa, né? Vamos imaginar aqui uma foto aqui, ó. Olha aqui o líquido. Aí seu tubo aqui, ó. Imagina seu tubo aqui, ó. Olha lá, vamos já ser seu tubo aqui, ó. Exemplo, tá feio demais, mas tá bom. Aqui, ó, você tem um líquido aqui dentro, ó. Okay? Aí, então, ele mexeu, ele conseguiu, né, o peso dele, né? Aí ele tem uma parte que é fora. Agora, se você deixar ele todo vazio, o que ele vai fazer? Ele vai ficar aqui, ó, vai ficar flutuando. Vai ficar aqui, ó, em cima do líquido.
E aí, uma corrente de ar ali vai alterar a velocidade dele. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, como ele está debaixo ali, né, uma boa parte debaixo da água, essa corrente de ar não vai ter tanta influência, né? Outros elementos também podem ser utilizados são as lâmpadas incandescentes. Aí, ó, isso que é bom fazer uma aula prática para mostrar para vocês que vários métodos, né, para utilizar como flutuador. Lâmpadas incandescentes, saco plástico inflado e com determinada quantidade de água. Por quê? Para também não ser influenciado ali com as correntes de ar, ok? Então, são elementos práticos, elementos alternativos para utilizar como flutuador, ok? Então, o local escolhido deve ser retilíneo, ok, pessoal? Então, ó, na hora que faz uma aula prática dessa, você tem um modelo de canal, esse canal é reto, então não pode ter influência, né, de curvas ou quedas d'água, é uma coisa reta, pessoal, não vai ter declividade, não. Então, você vai fazer isso na aula prática lá, aí você põe um elemento lá e você vê ele fazendo o percorrido dele. E você vai medindo isso, tomando o tempo, né? Você coloca no cronômetro qual que é o tempo gasto ali por aquela distância percorrida. Então, vamos lá, o procedimento resumido é a tomada de tempo do flutuador, leva para percorrer determinada distância, né? Você sabe essa distância, qual é o tamanho dela, do seu canalzinho lá, da aula prática, você vai colocar ele aqui, ó, a distância 0 até a distância, por exemplo, de 10 metros. Então, você sabe que ali vai 10 metros. Então, fácil, né, pessoal? Velocidade física, ó, ΔS sobre ΔT. A velocidade, a distância percorrida com o tempo utilizado, tempo tomado ali, ok? Então, tá, sendo abandonada a certa distância antecedente ao ponto inicial para que adquira a velocidade de escoamento. Importante isso aí. Por quê? Porque se você, olha bem, aqui vou imaginar que é meu ponto zero, ó. Ponto zero. E aqui é meu ponto 10 metros. Aí você solta ele aqui, ó. Se você soltar esse elemento aqui, ele não ainda adquiriu velocidade. Então, a ideia é você colocar um pouco antes do elemento inicial, você joga ele aqui, coloca ele aqui e ele começa a ganhar velocidade. Quando ele passar pelo P0 aqui, ele já tem velocidade, né? Já tem velocidade, ele vai percorrer, só que a distância que nós vamos adotar é essa aqui, pessoal, ó. Ok? No ΔS, ó. É os 10 metros, né? Eu acabei de falar com vocês. Ok? Então, isso aí eu vou mostrar para vocês a figura aqui agora. Então, tá aqui, olha bem. Nós temos aqui o esquema simplificado da técnica do flutuador para a determinação das velocidades de escoamentos livres. Então, lá, eu tenho o T0, né, lá. Por exemplo, lá, ele soltou aqui, ó. Né, ele soltou aqui, aí aqui já pegou velocidade. Então, ele já tem T0. Então, ele já tem aqui, ó, já velocidade. Ele continua X metros, né, percorrido, eu já sei quanto vale esse X metro, e aí eu tenho um T1, né, um tempo que ele gastou para percorrer aquilo ali, tá bom? Então isso aí é fácil, bem fácil de praticar, né? Se você tem um canalzinho aí, você faz essa prática. Então tá aí a fórmula lá. Sabendo o tempo gasto, a distância percorrida, você usa a fórmula da física lá, ó, que maravilha. Distância sobre tempo, isso é fácil, né? Todo mundo sabe mexer essa fórmula que aprenderam lá em Física 1. Essa técnica deve ser utilizada somente em caso de estimativa de evasão ou caso não haja alternativa, justamente por sua baixa precisão. É por isso, pessoal, não é um flutuador, não é um equipamento, é um método, né? Vamos falar de método, preciso. Porque você está usando alternativas, né? Garrafa, um balão cheio e etc. Então, não é um equipamento, não é um medidor preciso. Ele tem baixa precisão, mas é utilizado como uma das alternativas, ok? Tubo de Pitot. Vamos lá, vamos ver se alguém que está na aula aí, os alunos que estão presentes na aula aí, lembra. Pessoal, qual é uma função muito importante do tubo de Pitot? Ok? Tubo de Pitot. Onde vocês veem esse equipamento usualmente utilizado aí, no dia a dia aí, e que, se ele falhar, o funcionamento dele pode ter uma catástrofe.
Quem já ouviu falar aí, já viu as reportagens, as notícias, onde é utilizado esse equipamento aí? Quem quiser falar, pode falar, pessoal. Se não quiser falar, então fale, eu falo para vocês aí, mas é importante que vocês participem. Alguém lembra do tubo de Pitot? Vamos lá, pessoal, equipamento utilizado em aviões. Eu vou mostrar para vocês uma foto ali de um Boeing, ali onde está o tubo de Pitot. Ele é importantíssimo para calcular, determinar a velocidade ou a pressão, né, onde está o avião. Isso aconteceu um desastre, né, daquele voo, se não me engano, da Air France, né, que o tubo de Pitot congelou, não deu as medidas corretas para o piloto ali, não teve outras alternativas, e aí houve o desastre aéreo, onde que várias mortes. Então, é importante, é um equipamento muito utilizado, vou mostrar daqui a pouco para vocês aí, mas ele é um equipamento que fez homenagem ao engenheiro francês Henri Pitot, ok? Pesquisador que dedicou parte dos seus estudos no tema de velocidades de fluidos, ok? De fluidos. Então, é um aparato simples que determina a velocidade do escoamento a partir de quê? Da diferença de pressão, ok? Ele utiliza através da diferença de pressão. Então, olha lá. Aqui, ó. Olha aqui. Você já deve ter visto, talvez vocês andaram de avião e vocês observam. Ó. Por exemplo, olha esse avião do Airbus. Então, olha aqui. Ele está aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tubo de Pitot aqui, ó. Aí aqueles aviões monomotor, por exemplo, onde que ele está aqui, ó. Na asa aqui, ó. Ok? Então, esse instrumento, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque ele mede a pressão total, pressão estática e a dinâmica por um altímetro. Então ele sabe onde está, por exemplo, a altura do avião. Então o piloto, vamos imaginar que isso não está funcionando, não está dando indicações para ele. E ele não sabe a altura que ele está ali. Na hora que ele assustar, ele já está caindo já. Talvez ele está em descendente, o avião está caindo ali, ele não está vendo isso, não está sentindo isso, porque o equipamento não está dando a leitura correta para ele. Então isso é gravíssimo, ok? Então ele dá tanto informações de altímetro, a parte de altimetria, né, a altura dele ali, e a parte de velocidade também. Você imagina um avião pegar uma velocidade a mais do que necessário. Então, isso é um problema que vai ocasionar ali problemas ali e desastres, né, aéreos. Então, basicamente, ele funciona na tomada de pressão total. Opa, peraí, falhou minha caneta aqui. Né? Tomada de pressão total, dreno, tomada de pressão estática, então a resistência de aquecimento, aqui tem um revestimento. Então, aqui, ó, uma conexão elétrica, onde lá para o piloto, onde que tem na cabine de controle aí, todas as informações que está sendo monitorada por esse equipamento aí, ó. Esse equipamento lá no ar, lá em cima, lá tantos pés lá, 1000 metros aí de altitude aí, ele está levando essa informação lá para o piloto. Okay? Então, é um equipamento muito, muito, muito importante aí. Ok? Ok, então o princípio de funcionamento aí desse medidor é o fato de haver 3 possíveis apresentações da pressão. Então ele tem 3 possíveis ali, ó, esse medidor de velocidade, de apresentações da pressão. Primeira, pressão estática, pressão de estagnação ou total, vou chamar de total. Então é pressão estática, pressão total ou de estagnação e a pressão dinâmica. Né, velocidade e pressão dinâmica. Então, a pressão estática, ela é o quê? É a medida da pressão utilizada na equação de Bernoulli, ou seja, a pressão piezométrica do escoamento. Okay? Então, ela está envolvida diretamente com a equação de Bernoulli. Essa é a pressão que não tem influência da movimentação do fluido. Então, pressão estática não tem influência da movimentação do fluido. Então, no caso da figura que eu vou mostrar para vocês, a pressão estática é medida na parede, vou mostrar para vocês lá, ou na lateral de Pitot, do medidor do tubo de Pitot, que está representado pelo P. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Okay? Então, o P aqui, ó, nesse ponto aqui, é onde está sendo feita a medição. E aqui eu tenho um P0, ok?
Então, aqui eu tenho um escoamento. Vou imaginar isso aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui não está no avião, não. Isso aqui está em outro equipamento sendo utilizado, o tubo de Pitot, para fazer a medição estática, a pressão estática. Então, está aqui, ó, o orifício de pressão estática, onde eu consigo fazer a minha medição. Então, a primeira das pressões utilizadas no tubo de Pitot é a pressão estática. Vamos lá, a pressão a parte de estagnação, ok? Ou total, né? O que ela fala, pessoal? A pressão estática acrescida. Então, a estagnação ou total, ela é a que vocês, acabei de falar com vocês, a estática, adicionando, né, a movimentação do fluido, ou seja, pressão dinâmica. É só isso. Então, pressão de estagnação, lembre-se, é pressão estática mais pressão dinâmica. Então, na mesma figura que eu vou mostrar para vocês, a pressão de estagnação é medida no orifício que intercepta o escoamento e ambas configurações são representadas por P0. Então, tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu acho que... tá lá atrás, desculpa, né, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, pressão estática aqui e aqui também está envolvendo aqui uma pressão dinâmica também. Então, aqui eu consigo fazer a medição aqui dessas duas pressões. Estática mais a minha dinâmica, ok? Vamos lá. A outra última nossa aí é a pressão dinâmica. Então, a pressão, olha lá. Estática é só estática, você já sabe, a total, a estagnação é estática e mais dinâmica, e a pressão dinâmica é o próprio nome que fala. É a pressão oriunda de quê? Vem do movimento de escoamento, da movimentação do escoamento, então é dinâmica. É obtida pela diferença entre a pressão P0 de estagnação e a pressão estática P. Então, é você tirar a diferença. Se você tirar a diferença de P0 menos P, você tem a pressão dinâmica. Logo, eu vou aplicar a minha equação de Bernoulli. Então, tá aqui, pessoal, olha bem como é que vocês calculam a velocidade. Cálculo da velocidade utilizando Bernoulli em um tubo de Pitot. Fácil, aqui, ó. Velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes a diferença da pressão de estagnação, ok? Estagnação, ok? Menos o quê? Que ele fala lá? A pressão estática. Então, é P0, que é a minha pressão de estagnação, o total, menos a minha pressão estática. Dividido por quê? Pela massa específica do fluido escoado. Qual é o fluido escoado que está sendo utilizado ali? Aí eu tenho que te dar essa informação aqui, ó, dessa massa específica aqui. Tá bom? Então, muito simples a aplicação de Pitot. Vamos lá, vamos parar aqui, porque o molinete vai ter que entrar na próxima aula, porque senão a gente fica com pouca informação para a próxima aula aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês estão online comigo aqui ainda? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho com vocês sobre o Kahoot, ok? Quem assistiu à última aula já sabe como funciona. Quem não assistiu não sabe ainda. Então, olha bem. O Kahoot, pessoal, eu fiz 12 questões. Eu também tenho 2 questões a mais. 12 questões rápidas. Não é questão de cálculo, não, pessoal. Não vou fazer isso com vocês, não. Porque cada questão tem 1 minuto para responder. 1 minuto. Então, o Kahoot em si vai gastar tudo 12 minutos. Talvez vai gastar um pouquinho mais, que eu vou mostrar cada pergunta que vai passando, vai dando o ranking das pessoas, né? Vai vendo quem vai acertando mais, quem estão os primeiros colocados. Então, o Kahoot, ele é 1 minuto a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Por exemplo, ó, pergunta bem simples. A aplicação de Bernoulli envolve, olha exemplo, envolve algumas variáveis, exceto... Aí eu dou 4 alternativas para vocês. 4 alternativas para vocês. Eu falo assim, ó. Envolve massa específica do fluido escoado. Letra B. Pressão estática. Letra C. Pressão de estagnamento total. E letra D, eu falo pressão dinâmica. Opa, eu falei exceto. Eu estou falando na fórmula alguma coisa de pressão dinâmica aqui, ó. Cadê minha fórmula? Peraí. Eu estou falando de alguma coisa de pressão dinâmica, essas variáveis? Não, aqui, ó. Olha aqui. Então, vocês vão marcar a alternativa correta, dinâmica, que é exceto.
Então, o que acontece? É 1 minuto. Não aconselho vocês, pessoal, vocês não vão ficar perguntando ao amigo, porque se você perguntar ao amigo, seu amigo é mais rápido, ele vai ganhar de vocês. Não, vocês não têm material, então não é coisa de ficar verificando. Não importa você estar errando ou acertando. O importante é acertar com velocidade mais rápida. O aluno que, por exemplo, vamos imaginar que vamos ver os alunos que estão presentes aqui na minha aula. Tá a Blandina, tá o Bruno e a Fernanda. Vamos dar exemplo desses 3 alunos. Vamos imaginar que a Blandina, né? O Bruno e o Fernando. Esses 3 acertaram a primeira questão. Mas a Blandina, na hora que ela apertou o botão, senão que eu comecei a ler a questão, e eu falei, já, o sistema vai ter lá o cronômetro e tudo, já a Blandina apertou o botão lá e ela foi a primeira. Então, ela vai ganhar 1000 pontos. Quase certo que ela vai ganhar 1000 pontos. O Bruno, por centésimos de segundo, o Bruno apertou o botão ali, logo depois da Blandina. Então, talvez ele vai chegar com 990 pontos. E o Fernando, logo em seguida, pouquinho mais depois, ele apertou o botão 980. Ou seja, quem está em primeiro lugar, os 3 acertaram. Aí, vamos imaginar que o José, estou inventando o nome, o José errou, então é 0. Aí já ele errou, 0. Ou vamos imaginar que a Maria foi a última a responder. Ela esperou passar 1 minuto. Aos 58 segundos, ela apertou o botão. Com certeza, a Maria vai ganhar uns 100 pontos. Ou talvez uns 200 pontos. Porque ela acertou. Ela não zerou a questão, mas ela demorou muito. Então, pessoal, o Kahoot é um programinha interessante, muito bom. Aí até ajuda vocês a reforçar um pouquinho a teoria da matéria, tá bom? Dá uma lida na matéria. Eu só aconselho vocês, se vocês querem ganhar essa questão bônus, dá uma lida nos slides, porque eu tirei daí. Eu não inventei mais coisa, não. Tirei daí. Então, o aluno que apertar o botão mais rápido, ele começa a ganhar a pontuação mais alta, tá bom? O site, pessoal, é esse aqui, ó. www.kahoot.it, tá bom? Então, vocês vão entrar aí no dia, eu vou mostrar para vocês antes de começar a aula aí, o site direitinho, mas é esse programa que vocês vão entrar e lá vai pedir um PIN, uma chave. Eu vou dar minha chave, que é a chave do meu jogo. Eu dou para vocês, quando vocês clicarem nessa chave, vocês vão colocar o nome de vocês, por exemplo, Blandina, Bruno, Fernando, e aí eu vou vendo os participantes entrando no meu jogo. Aí na hora que eu ver que todo mundo que quer participar entrou, eu dou início do jogo, tá bom? É muito legal. Então eu aconselho vocês aí que quer ter essa oportunidade aí de reforçar a teoria e ainda ter a oportunidade de ganhar uma questão bônus, participe na próxima aula, tá bom, pessoal? No mais aí, eu vou gravar, tá gravado, né? A aula tá gravada, vou publicar para vocês daqui a pouco aí lá no nosso grupo de WhatsApp, no AVA também, vou estar publicando para vocês lá, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode me perguntar aí. E quem não entregou o trabalho, por favor, me entregue até as 23h59 para garantir a pontuação aí máxima do trabalho. Tá bom, pessoal? No mais aí, boa noite a todos aí e bom início de semana para vocês, ok?